investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada. Empreendedor linear, investidor mão na massa. Economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to Biz. Olá, bem-vindo a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas pelo meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e nos canais da People to Biz no Spotify e aqui no YouTube. Ele bebeu nas fontes mais revigorantes da inovação e, ao longo de mais de 30 anos de carreira, sempre esteve em empresas em momentos de grande disrupção. Com uma formação eclética que reúne computação, marketing, direito e telecomunicações, trabalhou em companhias como Netflix, Nokia, Mastercard, Telefônica e Microsoft. Nosso entrevistado de hoje é o Marson Costa, um executivo que tem os dois pés no futuro e vive agora uma nova fase como investidor de startups. No bate-papo, abordamos temas diversos no universo da inovação, como as grandes transformações e o que esperar para mercados como de streaming, meios de pagamento, telecom, indústria automotiva, computação quântica e internet das coisas. Quando perguntei quais são as tendências que mais chamam sua atenção, o Marson não titubeou na resposta. O que me fascina é o caos. Confira os principais trechos da entrevista. Queria começar te perguntando o seguinte: você tem uma formação bastante diversificada, né, que passa aí por ciência da computação, marketing, telecomunicações. O que te levou a construir uma carreira em empresas de telecom, informática, meios de pagamento e streaming? Como é que nasceu esse teu interesse, teu envolvimento com esses mercados? Nos conta aí tua jornada e aprendizados até aqui. Eu tinha 15 anos de idade, ou 14, alguma coisa assim, mais ou menos, e eu fui assistir um filme no cinema chamado Tron. Foi a primeira versão do Tron. E aí eu decidi fazer ciência da computação só porque eu assisti aquele filme. Na época foi assim uma revolução. Falei, quero trabalhar com computação, adorava. Enfim, fui por aí. Então, a minha primeira formação foi na computação e eu fiquei quase 10 anos apenas como um profissional de TI, né? E aí eu tirava muita certificação de TI na época. Eu fui o primeiro certificado da Microsoft em Windows 3.1. Imagina isso hoje. Então, eu ficava tirando certificações depois do System Engineer da Microsoft, depois fui buscar certificações de segurança. Enfim, eu segui uma carreira tradicional de TI por quase 10 anos. E aí fiz uma transição para a gestão de produto. Eu me tornei um gerente de produto. Como gerente de produto de tecnologia, você tem que entender da tecnologia, mas você tem que entender de marketing, estratégia de marketing, ida a mercado, estratégia de preço, distribuição, você tem marca, né? Você tem que pensar em outros atributos que são atribuições de marketing. Então, aí eu me tornei um gestor de produto. Um belo dia, entrei numa sala como gestor de produto e encontrei um cara de finanças que me arrebentou de tanta pergunta. Eu não sabia nada daquilo e eu sou um cara muito obstinado. Eu sou muito resiliente quando eu quero alguma coisa. Eu falei, eu vou estudar finanças. E aí eu fiz um MBA de gestão de finanças com inovação. É uma combinação bem peculiar. Então, eu estudei finanças e falei assim, bom, então agora eu consigo discutir absolutamente tudo de finanças também. E aí, quando eu terminei tudo isso, falei, bom, então agora eu já sei tudo, né? Já tenho marketing, finanças, tecnologia, e um dia eu entrei numa sala, aí um advogado falou que eu estava fazendo era ilegal. Aí eu falei, eu preciso estudar direito. E aí eu fiz uma pós-graduação em direito. Então, na verdade, eu sou um cara teimoso, eu sou um cara assim, não existe não no meu vocabulário. O não, ele não me motiva a desistir, o não me motiva a persistir. Não existe, não dá para fazer. Se a gente vai até a Lua, a gente tem que ter um jeito. Se a gente está indo para Marte, a gente tem que ter um jeito. Imagina, a humanidade conseguiu editar o genoma humano e alguém vem falar que não dá para fazer uma coisa, assim, às tive administrativa, uma coisa qualquer. Não existe o não dá na minha cabeça. Eu, literalmente, todos os desafios que eu entrei, nas empresas que eu tive o prazer de trabalhar, eu tinha missões. Então, a maioria desses trabalhos nessas empresas eram criar novas áreas. Eu falei, eu quero trabalhar com telecomunicações. Insisti, persisti e tive uma oportunidade de trabalho na Nokia, na época. E fui para trabalhar na Nokia. A Nokia, na época, era a maior empresa de telecom do mundo. Fiz parte de um grupo, e esse grupo tinha a missão de criar produtos e serviços de telecomunicações. E se você lembrar dos antigos telefones, a gente vendia ringtone, musiquinha, toque de celular. Né? Como é que você faz aquilo? É bem complexo para aquela época, porque você tinha 3 tons lá de tons musicais, você tinha que organizar todos os direitos autorais, você tinha que ter plataformas de entrega, cada telefone tinha uma maneira de lidar com aquilo. Então, o que era uma coisa bobinha, né? Vamos vender musiquinha no celular, o hino do seu time, aquelas coisas todas, era bem complexo de você fazer na época.
e exigia uma série de conhecimentos. Por exemplo, direito, para você trabalhar com direitos autorais, modelos econômicos para você poder vender a música, e você repartir todo o dinheiro, porque a música é quem escreve a letra, é quem faz a partitura, é a gravadora, é o intérprete. Só nisso daí já tem 4. Então, aí eu me movi para telecomunicações, ajudei a Nokia a criar isso, e aí fui convidado, na época, para trabalhar na Telesp celular. Não era nem Vivo. Entrei na Telesp, me tornei Vivo Telefônica e saí quando já estava quase Telefônica. E lá dentro, era a mesma coisa. A gente vendia SMS, a gente vendia votação de Big Brother, você vendia coisa assim, era uma área que tudo que não era voz caía no grupo de serviços de valor agregado. Então eu amanhecia falando com um banco, no meio do almoço eu estava falando com um desenvolvedor de game, à noite eu teria reunião com um artista de música. Então, este momento que a operadora teve e a posição e a oportunidade que eu tive de trabalho me fez enxergar muitas indústrias. Qual foi a consequência disso? Por exemplo, nós, na época da Vivo, lançamos 3 projetos de pagamento no celular. Os 3 falharam miseravelmente. Pega a Scania assim, e joga no meio do poço na Transamazônica no dia de chuva. Nada deu certo, mas teve muito aprendizado. Estou falando de celular, fazer pagamento. Hoje, você pega um iPhone, você vai lá, paga na maquininha, está tudo certo. Mas eu estou falando de pagamento no celular no ano 2002, 2003, 2004. E aí, este conhecimento, anos depois, me fez eu trabalhar na Mastercard, porque a Mastercard tinha o propósito de fazer pagamentos no celular, já pensando que o plástico iria morrer e que haveria uma transição para o celular. Então, eu tinha o conhecimento não apenas de tecnologia, de TI, de computação mesmo, mas o conhecimento de telecomunicações e o conhecimento de meios de pagamento, pelos projetos errados, que deram errado na época. Um outro conhecimento que me foi muito útil é conhecer toda a parte de vídeo, de conteúdo, etc., dentro da operadora, me fez trabalhar, por exemplo, tanto para a Globo, como um consultor da TV Globo, durante um período da minha vida, como me foi útil lá na frente para poder trabalhar na Netflix. Dentro da Vivo, por exemplo, existiu uma época que tinha um conteúdo, acho que era da Fox, chamado 24 Horas. E a Fox ela lançou uma versão para celular chamada 24 Minutos. E literalmente era 1 minuto por dia que a gente lançava. Então foi a primeira série mobile. E a gente chamava de Mobisode, Mobile Episode. Então, a gente lançou episódios como se fosse você maratonar uma série num celular, em 2006, 2005. Na Microsoft, foi assim um caso de fantástico, os primeiros 2, 3 anos, e o último ano foi muito, muito, muito triste, porque foi uma decisão do Steve Ballmer, o CEO global da Microsoft na época, em desligar o Microsoft Messenger, que era o WhatsApp do planeta. E toda uma geração que usava ICQ, depois passou a usar o Microsoft Messenger. Eu fui a primeira pessoa contratada para trabalhar com o Messenger para celular, porque a Microsoft dominava o Messenger no PC, porque é a área de conforto dela, mas ela não dominava o Messenger no celular. Então era a mesma coisa que você criar um WhatsApp. Então a gente tinha que criar todo um modelo de negócio, um modelo econômico, um modelo jurídico para você ter o Microsoft Messenger no celular. Eu cheguei a lançar em âmbito global, ou seja, em vários países, e foi um projeto que foi capitaneado, foi liderado aqui pelo Brasil, pela América do Sul na época, em ter um Messenger num SIM card. Então, você fazer um Messenger, por exemplo, para que você pudesse chegar em mercados emergentes, porque a pessoa que tem um telefone high-end, um BlackBerry, por exemplo, na época, ela tinha o Messenger lá. Ela não precisa de SIM card. Mas aquele telefone que tinha só teclado e um visorzinho bem pequeno, assim, lá, Motorola, básico, para um mercado como o mercado africano, o mercado do Oriente Médio, aquilo ali era uma baita oportunidade. E foi um projeto que a gente desenvolveu no Brasil. Então, foi um projeto que começou no Brasil e acabou indo para vários outros países. E todas essas empresas que eu trabalhava era exatamente sempre criando ou levantando toda uma área nova, né? Toda uma estrutura nova e um novo modelo de mercado.
Só para registrar, ali no teu início de carreira, você trabalhou na Johnson & Johnson e depois na HP. Nessa fase inicial de carreira, acho que os 5 primeiros anos, se não me engano, você era um desenvolvedor. Na Johnson & Johnson, o que eu fazia? Além de administrar desde um servidor de e-mail, eu participei de um projeto junto com a Accenture foi a primeira automação de vendas da indústria farmacêutica. O propagandista, ele faz visitas aos médicos para exibir os novos produtos que a companhia está lançando. Então, é literalmente uma demo. É uma apresentação e uma demo, né? E ele deixa uma amostra grátis, por exemplo. E na época, estou falando de laptops, estou falando, né, isso aí foi em 1990 e alguma coisa, que eu nem lembro mais, mas era você levar, fazer todas essas visitas, você registrar todas as informações e, ao mesmo tempo, você fazer um mapeamento do quanto aquele trabalho de apresentação estava gerando em termos de resultado de maior volume de vendas naquela determinada região. Então, se um determinado grupo de propagandistas visitam a Zona Sul de São Paulo, quanto que houve de aumento de consumo, né, do produto ou do medicamento que foi lançado em função das visitas dos propagandistas. Então, você começava a fazer o que hoje a gente pode pensar que é um big data, cruzar dados, fazer análise estatística do cruzamento desses dados, etc. Nós estamos falando disso em 1990 e pouco. E a HP foi uma experiência de outsourcing. Então, você visitava um cliente e falava assim: prezado cliente, tudo que você construiu aqui durante 5, 10 anos, eu faço melhor e mais barato. Estou chamando ele, de uma certa maneira, de incompetente. Não é isso, mas na prática acaba sendo. Então, você tem que ter toda uma abordagem comercial, uma abordagem de estruturação dessa oferta de produtos e serviços, porque você vai atender desde uma Souza Cruz até uma Petrobras, ou você vai atender uma agência de publicidade, coisas completamente diferentes. Mas a tecnologia, TI tradicional, a impressora parou, o software não está andando, a rede caiu, são os mesmos problemas, né, que você enfrenta até hoje. Isso aí não muda. Então, essa fase da minha carreira era sempre trabalhando em melhorar a estrutura de TI, otimizar essa estrutura de TI, entregando mais serviço com um custo menor. E foi, de uma certa maneira, o embrião do que a gente chamava de Internet Data Center, que depois virou a nuvem, né? A nuvem é um nome bem de marketing mesmo, né? Transformar todo um data center em nuvem é uma coisa assim, tipo, eu acho isso surreal, como o marketing trabalha a cabeça das pessoas. Você trabalhou, então, desde os primeiros dias, aí no nascimento, nos princípios, nos primórdios do mercado de telefonia celular. Quais que foram as principais mudanças nesse mercado de lá para cá e o que você enxerga para o futuro desse setor? Eu quebraria em 3 fases. Isso é a minha cabeça, a minha visão, a minha forma de enxergar. Até a chegada do iPhone, tudo que havia dentro de uma rede de uma operadora era 100% controlado pela operadora. A indústria de telecomunicações, ela era um grande jardim fechado que se assemelha à América Online, que você tinha lá o dial-up, que você tinha que ligar, e aí você entrava numa internet, mas era uma internet que você estava dentro de um ambiente fechado. Tudo que havia dentro do site era aquele site que você entrava, que era o chamado portal. Então, você pode imaginar telecomunicações dessa maneira. Então, se você tinha um telefone da Nokia e você baixava a musiquinha da Nokia, é porque a operadora permitiu. Então, se a operadora falasse, os meus consumidores, os meus clientes, não vão ter o joguinho XYZ, não tinha. Mandava tirar do aparelho. Então, era um modelo de mercado controlado pelas operadoras. Então, o iPhone ele vem para romper isso. E o que muda exatamente no iPhone? O que muda no iPhone é a lojinha de aplicativo. Não é o iPhone, não é o fato do iPhone ter câmera, não é o fato do iPhone ser touch, não é o fato do iPhone ter ícone bonito. Tudo isso na época já tinha, de um jeito ou de outro. O que muda radicalmente é o aplicativo que está instalado ali agora. Primeiro, ele tem um padrão global. Antes, cada operadora tinha que adaptar aquilo, porque tinha cada fabricante de aparelho. Então, você imagina o mesmo joguinho, o jogo tem que ter uma versão Motorola, uma versão Nokia, uma versão LG, uma versão Samsung, uma versão BlackBerry, uma versão... Estou falando das marcas antigas da época, e nem existem algumas, a BlackBerry já morreu, a Nokia já morreu, tudo coisa aqui que as pessoas vão falar, nossa, que marca é essa? Mas seria o equivalente ao Xiaomi de hoje,
ou as marcas atuais de telefone. Então, tudo que havia ali era um controle da operadora. O iPhone ele veio, rompeu e permitiu que, através de um único padrão de tecnologia, eu chegasse em todo o planeta. Então, pensa você que faz joguinho. Antes você tinha que adaptar seu joguinho para cada telefone, para cada operadora, né? E esperar a operadora receber o dinheiro e esperar a operadora te pagar. Olha o trabalho que era para você fazer um joguinho. Aí vem a Apple e fala assim, não, faz aqui para o iPhone e eu te pago aqui, aqui nos Estados Unidos, aqui na Califórnia mesmo, eu te pago em qualquer lugar, me diz aí onde é que está a sua conta que eu te faço o teu TED aqui todo mês. Então, para que eu vou ficar falando com 90 operadoras? Então, todo o conteúdo que antes era extremamente fragmentado se consolidou. Este foi o grande poder do iPhone. Então, quando a Apple fez isso, começou a segunda fase em telecomunicações. A operadora deixa de ser a protagonista e aí passa a ser os fabricantes de sistema operacional, que hoje acabaram se consolidando. Na época, a Microsoft teve um sistema operacional, o Windows Phone. A BlackBerry lutou nesse mercado durante alguns anos, mas tudo se consolidou no Android e no iPhone, que é a fase que a gente vive hoje. A próxima fase, que é a fase que está começando agora com 5G, o gatilho, eu chamo o 5G. O 5G é um gatilho como foi o iPhone. Então, quando o iPhone nasceu, você tinha até a Nokia falando, não, bobagem, isso não vai mudar nada. A Nokia vai continuar líder de mercado. Ó, morreu, foi enterrada e o iPhone tomou 30% do planeta, né? Então, o 5G é exatamente esse ponto de inflexão em telecomunicações. Nós estamos começando a terceira onda, vamos dizer assim, né? O que vem nessa terceira onda? A internet das coisas. O que muda na internet das coisas? Eu explico da seguinte maneira. A interface humana entre computadores e pessoas, ela passou por 3 estágios, vamos dizer assim. Você teve o primeiro estágio foi o teclado, a segunda maneira foi o mouse, e a terceira maneira foi o touch. Na internet das coisas, haverão milhares de coisas que a gente nem sequer imagina hoje. Roupa, geladeira, fogão, carro, coisas, objetos, caneta, carteira. Eu estou falando de coisas que eu já vi com sistema operacional. Eu comprei recentemente uma carteira que ela sincroniza ela tem um GPS e um Bluetooth, ela sincroniza com um aplicativo dentro do meu celular. Eu não esqueço a carteira. Ele apita, ele grita, ele fala, ó, sua carteira você deixou ali, ó. Eu tenho uma carteira rastreável hoje. E não perde a carteira, que é mais. Eu não perco. E se perder, eu vou rastrear ela. Na internet das coisas, qual é a interface das coisas? Então, a tua carteira vai ter um teclado? Não. Você não vai falar com a tua carteira teclando. A tua carteira vai ter um mouse? Não. A tua carteira vai ser touch? Também não. Qual vai ser a interface? A voz, né? Então, quando você aciona o gatilho do 5G, a voz passa a ser o novo sistema operacional, que vai desencadear uma série de outras coisas. Então, você vai chegar na sua geladeira e vai ficar com o dedo lá, touch? Provavelmente não. Vai ter um mouse? Vai ter um teclado? Não, nada disso vai ser assim. Então, o 5G, ele dispara o gatilho da internet das coisas. E aí as coisas, pode ser drone. Como é que você faz com um drone? Hoje você tem interface computacional mesmo. Você tem um computador com teclado, etc. Você faz configurações, você trabalha com drones assim. Mas quando você pensa coisas em geral, um automóvel, a carteira, uma caneta, uma geladeira, um fogão. Quando você começa a pensar em inúmeras coisas, a casa inteligente, que é uma coisa que a operadora hoje vende, você vai dentro de uma loja da Vivo aqui em São Paulo, uma loja da Claro em São Paulo, eles já falam de internet das coisas, né, da casa inteligente. Então, a câmera inteligente, alertas inteligentes, tudo isso integrado com Alexa. Por que a interface das coisas é a voz? Que é o que eu te falei, você não vai ter nem teclado, nem mouse, nem touch para as coisas. Então, a melhor interface é a voz. E o que é surpreendente em telecomunicações? A operadora tinha o controle total e ela perdeu o controle total. A primeira fase de perda de controle da operadora, a disrupção quebrou esse monopólio dos aplicativos e dos serviços. Então, a operadora se tornou o que o linguajar comum é o dumb pipe. Mas ele ficou literalmente só passando o tráfego. Ele não tem mais controle sobre as coisas, né? Qual é a segunda parte?
ela vai perder o controle da voz. Veja, as pessoas já fazem chamada de voz pelo WhatsApp. Eu não preciso mais de uma rede de voz, eu preciso de uma rede de internet. Então, e é interessante porque o tempo inteiro, o tempo todo, a operadora tinha essa informação. Você fazia chamadas de voz desde sempre, desde Graham Bell. Por que nunca nenhuma operadora foi lá e falou assim, vamos criar um centro de computação para que a voz seja a interface? Por que a Alexa foi criada pela Amazon? Por que o Hey Google foi criado pelo Google? Por que a Cortana foi criada pela Microsoft? São tecnologia. Por que Siri foi criada pela Apple? Eu estou falando de software. Mas qual é o insumo básico de todos eles? É a voz. Quem é que tinha o controle da voz? A operadora. E ela perdeu o controle absolutamente de tudo, né? Dos aplicativos, dos serviços, da rede, agora também vai perder da voz. Então, telecom tinha um momento, né? Quando ela começou a fazer a fusão com a internet, que foi o primeiro momento. Se você se lembrar, a Telesp Celular fazia propaganda de internet móvel com o app. Eles falavam que o app era a internet móvel. O app parecia um menu de teletexto. Se você chegou a conhecer teletexto, era um negócio assim de menu com tela verde, a tela com fundo verde, aquelas letrinhas verdinhas, né, ou pretas, e você só escolhia com um número, opção 1, opção 2, opção 3. Aquilo lá a gente chamava de internet móvel. Assim nasceu a internet no celular. Então, essa primeira fase de telecomunicações foi até o iPhone. O iPhone e o Android dominaram essa segunda fase que a gente está vivendo. A terceira fase, com o 5G, vai trazer a voz e a internet das coisas. E aí, assim, os sistemas operacionais das coisas se tornarão a voz. E nesse novo cenário, algumas empresas deixam de ser tão relevantes. Elas começam a ter dificuldades. A Amazon, por exemplo, ela tem a Alexa, mas ela não tem o celular. A Amazon até chegou a lançar um celular, um Fire, celular, acho que o nome era Fire, mas não foi bem sucedido, por alguma razão. Então, eu penso assim, telecomunicações já passou por muita transformação e esse novo modelo de telecomunicações vai existir, vai trazer as redes inteligentes, vai trazer o Wi-Fi 6, onde você tem handover, onde o seu celular, por exemplo, ele sai do sinal da antena da operadora, quando tiver o 5G, por exemplo, ou o 6G, ele está no sinal da operadora e ele automaticamente muda para um sinal de Wi-Fi. É como se fizesse a transição, como se a rede fosse uma só. Então, isso vai passar a acontecer com o Wi-Fi 6 e com o 5G. Tá? Já existem padrões tecnológicos estabelecidos para que você consiga fazer esse tipo de transição. Isso, obviamente, vai melhorando ao longo do tempo. Então, começa com 5G, no 6G será melhor. O Wi-Fi 6 começa agora, o Wi-Fi 7 vai ser melhor, e assim por diante. Até um ponto em que não há nem diferença entre o Wi-Fi e 6G e 7G. Vai ser uma coisa só, porque no fundo é a internet, né? O que a gente chama de Wi-Fi, no fundo, é a internet. É uma frequência. Nada mais que uma frequência. Vamos pular, então, para a indústria de meios de pagamento, que se conecta também à indústria de telecom, né? Que transformações que você viu aí desde o período que você trabalhou com meios de pagamento e o que você está vislumbrando aí para o futuro? O processo de globalização levou as empresas americanas a ter a complexidade da gestão dos custos de viagens. Os cartões nasceram assim, uma ideia. A Amex nasceu dessa maneira, depois a Amex começou a ganhar muito mercado nos Estados Unidos, e aí nasceu a Mastercard e a Visa, que no começo eram associações, era como se fosse uma Febraban, era como se fosse um grupo de bancos que se associaram. A Visa começou assim e a Mastercard começou assim. Mastercard na costa do Atlântico e a Visa na costa do Pacífico. O conceito americano de carregar dinheiro se transformou no conceito do plástico, que a gente conhece. E com a globalização, todo mundo hoje, de alguma maneira, sabe quem é a Mastercard e a Visa, né? Porque junto com o cartão vem as maquininhas. Então, essa foi uma segunda fase do dinheiro.
quando trabalhei para a Mastercard, o meu trabalho era eliminar o plástico para que eu conseguisse chegar na população de baixa renda. Não eliminar o plástico como objetivo. Na verdade, o objetivo era chegar na população de baixa renda. Só que na população de baixa renda, o plástico, em alguns momentos, ele não faz sentido econômico. Tem que ser pensado todo um novo modelo para você fazer essa inclusão financeira, essa inclusão digital. A evolução do dinheiro, que veio do papel moeda, passou pelo plástico, foi direto agora para o celular. A China não passou pelo plástico. A China até tem a sua empresa equivalente, que seria a China UnionPay, mas ela não passou pela necessidade do plástico. Ela já saltou direto para o mobile e com os QR Codes. Então, a partir do momento que o celular ganha esse espaço na vida das pessoas e tem uma penetração altíssima em todos os países, agora você consegue fazer pagamento por aproximação ou pagamentos através de QR Code. O que acontece daqui para frente? Quais são as possibilidades? De um lado, você tem uma disputa, de alguma maneira, não só de retenção de valor, mas de criação de valor, que é a proposta de criptomoedas. Num primeiro momento, a criptomoeda nasce para ser algo que é uma gestão de valor, ela acumula valor, mas ela não tem a função transacional. O Bitcoin, por exemplo, é isso. Você não compra coisas com Bitcoin ainda. Depende do país. Obviamente, El Salvador já regularizou, mas assim, de uma maneira genérica, o Bitcoin não é uma moeda transacional. Ele é uma moeda de armazenamento de valor. E aí as moedas que a gente conhece, real, dólar, euro, enfim, todas essas moedas, de alguma maneira, ela tem duas funções. Ela tem a função de armazenamento do valor e tem a função de distribuição do valor, que é a transacionalidade. Essa característica, ela vai ser substituída de alguma maneira por moedas que vão fazer uma fusão junto com o celular e você vai passar a ter moedas, inclusive, aí eu já estou falando, não é moeda sem o controle do governo, estou falando de moeda, o real, a versão digital do real, do dólar, do euro, enfim, todas essas moedas, o próprio Banco Central desses países, eles já olham uma forma de digitalização. Na China, eles estão digitalizando o yuan. A China já saiu na frente nesse aspecto. Mas isso vai ser uma coisa que vai acontecer com todos os outros países, de alguma maneira. Então, o dinheiro ele se tornará digital. E aí finalmente, a gente vai deixar de imprimir papel e moeda. Vai chegar uma época que não vai ter a maquininha. Por exemplo, a Apple lançou já nos Estados Unidos que o próprio iPhone se torna uma maquininha de aceitação. Então, aquela função que você tem lá da amarelinha, lá, acho que é do UOL, do PagSeguro, ou a máquina da Cielo, a máquina da Rede, a máquina da GetNet, em todas essas empresas que têm uma máquina, o iPhone agora já embutiu esse tipo de funcionalidade. Mas, poxa, o frentista não vai ter um iPhone para receber. Ok, hoje, no ano 2022, não. O Steve Ballmer, né, presidente da Microsoft, ele falava, um telefone, iPhone, que custa $500 subsidiado, isso nunca vai acontecer. Não, o iPhone dominou o planeta, o Steve Ballmer foi embora e aconteceu. Então, a próxima fase do dinheiro é a evolução para o papel ficar totalmente digital. A transacionalidade de valor se tornará absolutamente digital. Como é que foi a tua experiência de implementar a operação da Netflix no Brasil? Qual que é a tua visão sobre o atual momento do mercado de streaming e que aposta que você faz para o futuro desse setor? Ainda vivemos a infância do mercado de streaming. Quando eu cheguei na Netflix, a Netflix ela não ganhava dinheiro no Brasil. A Netflix já tinha uma presença no Brasil desde 2011. A Netflix está no Brasil desde 2011. E quando eu cheguei, o meme da Netflix é assine Netflix para ver o que você já viu, para assistir o que você já viu. E o catálogo era antigo, porque eram basicamente os filmes licenciados de Hollywood, ou seja, você já foi no cinema assistir. Não tinha nenhum tipo de conteúdo diferenciado. E a única proposta é que você tinha um blockbuster na sua casa. Você não tinha que ir pegar a fita, vamos dizer assim. É isso que a Netflix acabou destruindo o mercado inteiro, que foi o mercado da blockbuster. O mercado de streaming ele nasceu dessa maneira. A Netflix ela teve uma visão muito inteligente de que ela conseguiria criar a primeira rede de distribuição de conteúdo global. Aqui cabe uma parte, porque não estamos falando de streaming. É algo que é importante para a indústria. Distribuir conteúdo audiovisual, Luiz, fazer vídeos e distribuir vídeos é um negócio que funciona sobre concessão governamental. Isso se chama televisão.
Historicamente falando, você ter a capacidade de gravar um vídeo e distribuir isso é televisão, só que era unidirecional. Tanto que é emissora de televisão, eu emito. A partir do momento que a internet traz um YouTube e traz uma Netflix, a internet passou a distribuir vídeos. Isso muda completamente tudo, tudo, tudo. E eu vejo discussões assim, às vezes até eu tenho dificuldade de compreender como que os reguladores não enxergam, né, o que isso acontece. Nós estamos falando essencialmente de companhias que podem distribuir vídeos à vontade e não necessariamente, o YouTube não tem uma curadoria, necessariamente, falando específica. Conteúdo gerado pelo próprio consumidor. Você vai colocando coisas lá dentro e vai distribuindo. A Netflix ainda tem a curadoria, né? Então, o mercado de streaming nasce e o Reed Hastings e a Netflix observa que a internet, assim como o Google comprou o YouTube e distribuiu o YouTube no mundo inteiro, a internet agora é a nova antena de televisão. Eu não preciso de ter uma antena na Paulista agora. Antes da internet, eu precisava, para transmitir áudio e vídeo, eu precisava de ter a concessão governamental. E a internet traz a proposta de, não, agora você não precisa mais disso. Então, pense o seguinte, cada país tem Roberto Marinho, Silvio Santos, Edir Macedo. Todo país tem. Não é um privilégio do Brasil. As emissoras de televisão, em sua grande maioria, são concessões do governo. E isso está sendo revisto agora. Inclusive na França está sendo revisto. Na Europa, muitos países da Europa estão revendo, porque a concessão governamental não é mais de televisão, é de transmissão de vídeo. Você tem uma responsabilidade sobre os vídeos que você transmite, né? E como você impacta as pessoas. Então a Netflix ela entrou nesse mercado trazendo basicamente filmes e séries, mas ela de fato se tornou a maior televisão do planeta. É uma televisão sem ter televisão. Assim como o Uber não tem carro, assim como o Airbnb não tem hotel, né? Ela tem a maior distribuição de vídeos do planeta. E um detalhe, ela não tem concessão de nenhum país. Ou você imagina, por exemplo, que a Netflix, quando ela lançou no Irã, ela foi lá falar com o Ayatollah. Não. Quando a Netflix lançou na Indonésia. Não. O único país que a Netflix não entrou, dois, na verdade, que é a Coreia do Norte, eu não vou contar, mas assim, o único país relevante que a Netflix não está é a China. E existe uma razão, não apenas de negócios, mas uma razão tecnológica também. Muitos dos aplicativos americanos, quando você chega na China, você não tem Twitter, você não tem Facebook, não funciona, é bloqueado. De uma maneira geral, a Netflix tomou 190 países. Ela não veio aqui falar com, na época, o governo Lula, o governo Dilma, ou veio falar com o Bolsonaro. Ela lançou e acabou. E isso tem uma responsabilidade. Que os países, em geral, ou os reguladores... não, isso aqui é streaming, isso aqui é TV. Meu querido, é vídeo. Você está transmitindo vídeo na internet. Você está criando informação. Isso só é possível. Somente através dessa tecnologia que nasceu os influenciadores. O que é o influenciador? É o apresentador de TV. Eu era influenciado, a minha geração foi influenciada por Silvio Santos. Hoje, brota Silvio Santos. Mas brota por quê? Porque a tecnologia assim o permite. Né? Então, não há um controle e uma gestão dessa tecnologia. Então, o mercado de streaming nasce com conteúdo inicialmente de filmes e séries, depois começam a ter as ligas esportivas, todas as maiores ligas esportivas do planeta já têm aplicativo. Todas, 100%. Antes, você fazia um jogo de futebol, você tinha que falar com a Globo, com a SBT, com a Record para transmitir o jogo. Você não transmitia o jogo se não fosse através da televisão. Não tinha outra forma de você transmitir. Hoje você vê a Amazon tirando a licença, né, da BBC ou das empresas lá na Inglaterra e ela transmitindo a Premier League dentro da Amazon. Aqui no Brasil, eu consigo assistir a Copa do Brasil dentro do Amazon Prime Video. Então peraí, agora a Amazon vai competir pelos direitos esportivos? Opa! Isso mudou. Né? Então, filmes e séries já migraram. O esporte acabou, todas as ligas já têm o seu próprio aplicativo.
estou falando das maiores ligas em termos de faturamento, tá? O Brasileirão, por exemplo, os clubes não conseguem se organizar, né? Não há um consenso entre CBFs e clubes para poder criar o que é feito, por exemplo, na Liga Espanhola, que é a La Liga, ou na Premier League, que é a Liga Inglesa, ou na Liga Francesa, ou na Liga Alemã, enfim, nas grandes ligas de futebol, a maioria europeias, se organizaram. O brasileiro ainda não, o Campeonato Brasileiro ainda não é organizado. Os clubes estão brigando aí por dividir o dinheiro publicitário e dividir o dinheiro de assinatura. Pois bem, mas em algum momento não faz mais sentido para o clube ou para a liga, vamos dizer assim, passar através da emissora de televisão. Então, a televisão agora ela se tornou software. Antes, televisão era eu compro uma televisão, ligo e tenho uma antena. O governo falava muito sobre o sinal digital, né? O sinal digital. Veja, na internet eu tenho 4K. O sinal digital não é 4K. Eu tenho uma resolução melhor na internet do que a tecnologia que demorou 10 anos para o governo e as emissoras implementarem. Então, as redes estão mudando e a internet e o streaming ele está mudando completamente a estrutura de distribuição de conteúdo. E quem distribui conteúdo tem poder. A mídia é o quarto poder. Por que todo político se preocupa com a concessão de televisão? Por que alguns políticos no Brasil dominam retransmissoras de televisão? Porque é formação de opinião. E a partir de agora você pode fazer isso com o YouTube e você pode fazer isso através da Netflix. Opa, peraí. E a Amazon Prime também. Opa, peraí. E a Disney também. Opa, peraí. Bom, então peraí. Para tudo. Esse negócio tem que ser organizado. E existe uma bagunça regulatória, né? Tanto que no Brasil tem a lei do cabo. Ou seja, só funciona para cabo, né? Então, a TV a cabo. Então, se for transmitido por satélite, é outra lei. Se for transmitido de um outro jeito, é outra lei. Assim, não dá. Isso não é viável. Isso não é nem inteligente de se fazer. Então, o streaming ele está implodindo o modelo. Num primeiro momento, ele afetou diretamente a TV a cabo. Porque você vai comparar, poxa, eu pago a TV a cabo com 100 canais, que eu não assisto, e aqui no streaming eu tenho tudo que eu quero, sob demanda, em qualquer dispositivo, no planeta inteiro, vou em qualquer lugar eu assisto. Então, primeiro ele afetou a TV a cabo. Agora, a Netflix falou que vai fazer publicidade. Opa, agora ela vai começar a roubar o lanchinho publicitário. Ela vai entrar no mercado da Globo, no mercado do SBT, no mercado, né? Ela vai disputar a mesma verba publicitária. O dinheiro é finito. Então, isso muda. E não é que a Netflix está fazendo isso no Brasil. Não, está fazendo isso na Bolívia, no Uruguai, no Chile, na Argentina, em 190 países. Então, o dinheiro vai para onde a audiência está, né? Exatamente. Eyeballs, né? Money flows to the eyeballs. Então, vale acompanhar os capítulos, os próximos capítulos dessa novela da disrupção aí do mercado de televisão. Eu acho que você falou aí do Silvio Santos, né, dos Marinho, essa turma vai ter que rebolar bastante aí para poder uma reinvenção. Participar desse novo jogo, né? Eles vão ter que mudar toda a organização, né? Porque a nova empresa também é diferente. Eu acho até interessante, por características, as pessoas que em geral trabalham em emissoras de televisão, muitas vezes, e até os próprios apresentadores, você pode observar o linguajar, eles falam de casa, né? Porque aqui na casa, eles falam casa como a emissora, o lugar de trabalho deles é a casa, né? Então, é interessante esse linguajar, porque é tão estável que ele chama de casa. Né? A casa, porque a casa... E você vê isso no linguajar dos profissionais mais antigos de televisão. Isso não tem nem... Não encaixa com os millennials. Como assim? Eu sou um influenciador, eu pego um iPhone, eu faço meu vídeo, eu chego a 10 milhões de pessoas pelo TikTok. Eu preciso de televisão para quê? Do quarto de casa. Do quarto de casa. Da minha casa. Essa é a minha casa real. Então, estamos a emissora... falando agora cada um da sua casa, inclusive. A emissora... exatamente. Essa entrevista, ela só aconteceria, por exemplo, para ser colocada em vídeo e distribuída em vídeo, só seria possível se nós tivéssemos uma emissora. No seu blog, você tem artigos publicados sobre assuntos diversos no mundo da inovação. Você fala de internet das coisas, inteligência artificial, carros elétricos e autônomos. Já vi artigo lá sobre alimento liofilizado, computação quântica. Como é que você consegue se manter antenado com tantas tendências? E tem alguma especial que você acredita que irá causar maior impacto nos próximos anos, além das que a gente já conversou? Qual mais te fascina?
Luiz, o que me fascina, na verdade, é o caos. O caos me fascina. Quanto mais caótico, eu acho mais belo. É assim que é como se eu olhasse para o universo, assim, que você vê aquele monte de estrelas e galáxias e fala assim, rapaz, não estou entendendo nada. Aquilo ali me fascina. Então, quando você pensa no futuro dessas novas tecnologias que estão chegando, algumas mais perto, outras mais distantes, né? A modinha do metaverso agora. Eu gostei muito da Amy Webb, ela comentou agora, acho que foi num evento, inclusive aqui no Brasil, sobre esse fato de modinhas, né? A gente, muitos aqui vão se lembrar do Second Life. Teve empresas gigantescas criando agências bancárias dentro do Second Life, tipo, uma coisa absolutamente inútil, morreu, não aconteceu nada. Então, essas modinhas tecnológicas, o que é o Second Life? Na verdade, de uma maneira repaginada e evoluída, obviamente, porque a tecnologia evoluiu, os conceitos evoluíram, mas o embrião vem de lá de trás, nada se cria absolutamente do acaso. Então, o que a gente está falando de metaverso é um pouco disso. Quando eu penso em carros conectados, em carros autônomos, em alimentos liofilizados, em alimento do futuro, porque você tem vários problemas caóticos que se interrelacionam. E uma coisa que é interessante, o Peter Drucker falava sobre isso em administração, é que o que acontece em uma determinada indústria vai acontecer na sua. Então, se algo está acontecendo na indústria do petróleo, isso pode vir a afetar, de alguma maneira, outras indústrias que não têm nada a ver com a indústria do petróleo. Porque vai afetar os insumos, vai afetar os derivados, vai afetar a cadeia de valor, vai afetar o preço, vai afetar a distribuição, vai afetar. Por isso todo mundo fala, né, que o preço da gasolina. Na verdade, tem o quê? Tem a guerra na Rússia, enfim, nunca é um fato isolado. Então, o caos e todas essas tecnologias que parecem desconexas e desconectadas, ao meu olhar, elas estão todas interrelacionadas. Como é que eu posso conectar? É sobre isso que eu costumo escrever. Então, computação quântica, veja, eu nasci na era do mainframe. Então, somente as empresas que tinham mainframe da IBM é que conseguiam competir. O que eu chamei lá de mainframe, a computação quântica está nesse estágio hoje. Hoje, pouquíssimas empresas têm computação quântica. E, em geral, para uso interno, para testes, para evolução. Ainda não chegou a um mercado. Eu não posso comprar um computador quântico. Mas o Bill Gates, a visão dele era colocar um computador em cada mesa. Essa visão do Bill Gates virou caduca, porque cada um tem um celular. O celular é o computador na mesa. Aliás, não preciso de mesa. Eu levo meu celular comigo. Eu levo meu computador comigo. A própria visão ela é limitada. Então, a computação quântica é algo que vai ser disruptivo em que sentido? A computação quântica, eu quebro em segundos toda a segurança estabelecida no planeta. Com um computador quântico, eu consigo invadir a NASA, o FBI, qualquer governo, o Banco Central, a sua empresa. Eu vou invadir tudo, em segundos. Quem domina a computação quântica invade o planeta inteiro. E o planeta está conectado. Uma coisa interessante que já aconteceu, um caso que eu estava estudando, na Alemanha, os hackers capturaram a rede de um hospital e derrubaram a rede elétrica. Você fala, na rede do hospital, qual o problema? Tem uma UTI. Se dentro dessa UTI eu tiver bilionários, se eu derrubasse o Einstein e o sírio-libanês aqui em São Paulo, você acha que eu conseguiria arrecadar algum dinheiro? Claro que eu conseguiria. E se eu conseguir ficar anônimo? Porque eu tenho a computação quântica, ela me dá certos poderes que as pessoas nem sequer imaginam, sabe? Onde você consegue chegar. Então, computação quântica é uma. O carro autônomo. As pessoas falam de carro autônomo. Carro autônomo já existe há muitos anos. Carro elétrico já existe há muitos anos. No Brasil, a gente teve carro elétrico. A Gurgel fazia carro elétrico, em 1970. O Silvio Santos chegou a anunciar em programa de televisão. Nossa, então estamos falando da Tesla. Não, mas não é novidade. A novidade é que o carro elétrico da época não tinha alcance, né? Não andava pouco, não tinha onde abastecer, e hoje já tem uma estrutura maior. Mas não é uma novidade. Agora, o que o carro traz? A pergunta não é o carro. As pessoas precisam de transporte. Eu não preciso de carro, eu preciso me mover. Carro é uma forma de pensar nisso. Qual é a melhor forma de pensar nisso? Muitos países, de uma certa maneira, tiram incentivos dos carros. Pega Países Baixos, né? A Holanda.
É raríssimo você ver carro circulando, porque o transporte público é eficiente. Mas são transportes públicos que podem se tornar também veículos elétricos e podem se tornar autônomos. Bom, então, se tem um veículo elétrico autônomo, não só acabou com o cobrador do ônibus, que não existe mais o cobrador, como também vai acabar com o motorista no futuro. Então, não haverá greve. Hoje que você fala greve do metrô, daqui 30 anos talvez não tenha greve do metrô. O metrô é autônomo, ele vai ficar andando o tempo inteiro. Bacana, né? Mas se alguém tiver acesso a uma computação quântica, eu derrubo o metrô. Opa, aí já parou todo mundo, para tudo. Então, você percebe que as coisas são interrelacionadas? Você está falando aqui de carros autônomos, de elétrico, e você está falando de computação quântica. As coisas, de alguma maneira, se cruzam. Elas têm inter-relação. O próprio computador em si ele tem que ser alimentado, né, nessa estrutura de rede elétrica. Aí você vai entrar em energia solar. Aí, quando você entra em energia solar, você começa a pensar em agro. Você fala assim, bom, mas espera aí, eu não posso cobrir tudo em termos de painel solar. Se eu pegar toda a superfície da Terra para ficar cobrindo com um painel, tudo bem, né? Mas aí você vai falar de energia eólica, você vai falar de energia dos mares. Enfim, então, as tecnologias, elas se interrelacionam. Então, o meu olhar é aquilo que eu falei. O que acontece numa indústria vai acontecer em outra. Ela vai acontecer naturalmente. O que o blockchain aconteceu, por exemplo, a tecnologia de blockchain inventada pelo Bitcoin, ela resolve um problema, por exemplo, de direitos autorais. Porque se eu tenho a rastreabilidade da obra, que é importante, se eu escrevi o hino de um clube de futebol, eu escrevi o hino, a música, a letra, etc. Eu preciso remunerar essa pessoa que escreveu o hino, etc. A tecnologia de blockchain permite a rastreabilidade. Não só dessa música, como no caso de direitos autorais que eu estou falando, mas eu posso rastrear todo e qualquer objeto em escala. Então eu consigo rastrear a laranja orgânica que foi produzida lá em Limeira, e eu consigo distribuir ela e ter um selo de garantia e de qualidade pela rastreabilidade, a origem. Mas você está falando de blockchain. Então, todas essas coisas elas se conversam de alguma maneira. E não é uma única tecnologia. Você atualmente está envolvido com uma empresa de investimento em startups, a The Next Billion, e é conselheiro de importantes empresas, vem prestando consultoria. Nos conta mais sobre teus atuais desafios, né? Como é que está a tua visão sobre o atual cenário do ecossistema de startups? Você está começando a investir nesse setor em um momento mais adverso, desafiador, né? Por que você decidiu ingressar nesse mercado de startups? O que você está procurando? Fala um pouco aí para a gente da Next Billion, desse atual momento teu. O caos. Mais uma vez o caos. O momento é caótico no mercado de investimento de empresas. Eu diria que, de uma certa maneira, a escola SoftBank, a escola dos grandes venture capitals americanos, etc., que criaram o termo unicórnio, eu diria que essa foi a primeira fase da indústria. Haverá agora uma segunda fase da indústria. Todas as pessoas que juntaram recursos ao longo da sua vida, elas tinham basicamente a opção do banco. A única opção que você tinha de investimento é levar no banco. Você sentava na frente do seu gerente e falava assim, onde eu invisto? Uma letra de crédito imobiliário. Você fala, nossa, uma letra de crédito imobiliário. Uau! O que é isso? Uma LCA, um FIF de curto prazo. Falo, meu Deus! Então, era um linguajar do mundo financeiro, o mundo econômico dos bancos tradicionais. Eles têm um linguajar e você levava os seus recursos para o banco, você leva os seus recursos para o banco sem entender absolutamente nada ou grande parte do que o gerente está lhe propondo de investimento. Em algum momento da vida, eu já fiz isso também, como eu, quando tinha lá 20 anos, eu comprei título de capitalização. Então, as pessoas, de uma certa maneira irracional, elas investem em coisas que elas não têm a menor compreensão. A maioria. Falando de uma maneira geral. Então, qual foi a oportunidade que a gente vislumbrou? Em primeiro momento, nós investimos, nós buscamos não só parceiros que nos ajudem a trazer recursos, mas com uma visão pragmática de investimento. Exemplo, a empresa já tem que ter faturamento. Ah, mas isso não é uma startup. Bom, mas as pessoas chamam o Nubank de startup. As pessoas chamam o iFood de startup. Ele já deixou de ser startup há muito tempo. A palavra startup ela é mal empregada, ela é mal utilizada. Então, quando você está criando a companhia, né, ali naquele momento, ela já tem que nascer de uma maneira que isso aqui dá lucro.
Então, já começa por aí. A gestão e a forma de pensar, ela tem que ser muito mais ativa e controlada. E eu tenho que trazer um conforto ao meu investidor de que nós temos gestão e sabemos do que estamos falando. O que acontece é que, de alguma maneira, o mercado de investimentos, de venture capital, eles entraram naquela exuberância irracional. Valuation, valuation, valuation. Gasta, gasta, gasta. Ah, mas não dá lucro, mas vai dar. Nenhuma empresa quebra por contabilidade. A empresa quebra por caixa. E o caixa é igual à padaria do seu Manuel. É simples. Sempre foi assim. Nunca deixou de ser assim. Mas, em algum momento, criou-se essa visão de que, não, a gente pode investir durante 10 anos, porque um dia vai dar certo, um dia vai valer muito mais. Não. Então, eu não penso assim. E as pessoas a quem eu convido, eu falo, não, nós vamos investir em empresas que dão lucro, que fazem sentido econômico, que têm uma proposta de valor específica, que resolve um problema específico, que tem como criar escala. Então, tem alguns critérios que a gente segue nessas avaliações, que não é meramente a questão do valuation, a questão da oportunidade, o tamanho do mercado, etc. Claro que isso também tem que ser levado em conta. Mas isso somente por si só já se mostrou que não se sustenta. E veja que interessante, o SoftBank vendeu todas as ações do Uber no momento em que o Uber, pela primeira vez, gerou caixa positivo. Ou seja, agora que o cara finalmente deu lucro, o SoftBank realizou. Mas realizou por quê? Porque tem que pagar um monte de gente para trás. Então, eu acho que essa exuberância, essa facilidade da captação, essa facilidade do investimento e a facilidade de perda, né, que alguém eu criei uma companhia, é um unicórnio, vale 1 bilhão e não gera caixa. Essa fase trouxe a realidade. E a realidade é, todo dia você tem que faturar, tem que pagar suas contas e tem que sobrar. E isso nunca deixou de ser verdade. Então, o que eu trago hoje, quando eu trago investidores de um lado e, ao mesmo tempo, a gente vai fazer os investimentos, eu estou fazendo um trabalho de educação também. De um lado, estou explicando para esse investidor como a gente vai investir e gastar o dinheiro. E, do outro lado, eu tenho que falar para esse cara dessa startup de que, desculpa, para cada real que eu colocar no seu bolso, eu quero um retorno e eu vou controlar esse dinheiro. Eu não vou dar na sua mão, por exemplo, na TNB, a gente participa da administração das empresas. Então, não é dar o dinheiro para o fundador e esperar que ele me traga o plano de execução. Não. Eu vou lá ficar junto com ele. É interessante que você está entrando no mercado num momento adverso, né, num momento de retração, de queda de valuations, mas trazendo uma tese que é para voltar aos fundamentos, né, de qualquer negócio, né, os fundamentos do empreendedorismo, né, que é olhar para fatos e dados, olhar para a governança, olhar para os números, né, ter maior clareza logicamente que a startup, por ser disruptiva, por ser inovadora, muitas vezes está trazendo um modelo que vai levar um tempo para gerar caixa, mas o projeto vem antes do dinheiro e não o dinheiro antes do projeto, né, como a gente viu em muitos casos. Obrigado pela conversa, Marson, foi um prazer e certamente teremos que marcar outras mais adiante para dar conta aí de desse arcabouço de conhecimento que você tem do mercado de inovação. Foi um prazer enorme. Obrigado, Luiz. Um abraço para você. Até uma próxima. Até uma próxima. Tchau, tchau. Empreendedores, investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada. Empreendedor linear, investidor mão na massa. Economia do cenário do investimento anjo no Brasil.